Fala galerinha do colégio, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Toninho. Hoje nós vamos falar sobre o cheque e o checkmate. Quando acontece um, quando acontece o outro, é muito comum quando a gente está começando a jogar xadrez confundir esses dois termos e confundir também com o lance ilegal. Sabe aquele momento que você pode capturar o rei do seu adversário? Então, na verdade, aquilo foi um lance ilegal. O seu adversário deve ter deixado o rei dele exposto a um ataque, né? E aí chegou a sua vez novamente, você pôde capturar o rei dele. Isso foi um lance legal do seu adversário, que não podia ter deixado o rei exposto a um ataque, tá bom? Eu vou explicar com mais detalhes como funcionam esses termos, tá bom? Para vocês não se confundirem na hora de jogar, beleza? O checkmate, por exemplo, ele acontece um tempo antes de você conseguir capturar o rei do seu adversário. Na verdade, você não precisa chegar a capturar o rei dele. Basta você atacá-lo de maneira que ele não tem para onde fugir, não tem como se salvar, né? Isso já é o checkmate. Ou seja, na próxima jogada que o seu adversário for fazer, ele não consegue salvar o rei dele do ataque que você acabou de fazer, né? Isso então simboliza o checkmate, beleza? E esse é o objetivo do jogo. Você não precisa chegar a capturar o rei dele. Quando isso acontece, é porque ele cometeu alguma ilegalidade na jogada dele. Ou porque você deu checkmate antes, né? Ele não percebeu, nem você, e aí ele fez um movimento qualquer lá e deixou o rei sob ataque, tá bom? Essa é a grande diferença. Eu vou explicar com mais detalhes agora. Vamos ver? Bom, gente, vou mostrar aqui a diferença do cheque e do checkmate. Essa posição aqui é bem simples, nós podemos perceber que o rei preto já não possui muitas casas seguras para poder se locomover, né? Ele só tem aqui de casa segura para se mover nesse momento, essa aqui na lateral e nessa outra lateral, né? Já que as casas que estão nas diagonais e essa casa em coluna estão sendo atacadas pelo rei branco, né? Então, não é uma casa segura para o nosso rei preto, tá bom? Já que ele só tem essas duas casas de lado para poder mexer, nós vamos jogar agora uma torre aqui em cima, atacando o nosso rei preto aqui em fila. Ele perde imediatamente o acesso a essas outras duas casinhas aqui, né, que estão agora sendo atacadas pela nossa torre, né? Ou seja, automaticamente o rei passou a ser atacado aqui pela torre e perdeu o acesso a essas duas casas na lateral, já que ele se encontra na borda do tabuleiro, né? Ele não consegue mais andar para cima, o que seria uma boa rota de fuga para ele. Sempre que você conseguir atacar o rei do seu adversário e ele não possuir nenhuma jogada legal que o salve desse ataque, você conseguiu então alcançar o objetivo do jogo de xadrez, que é dar o checkmate. Aqui, para ficar mais claro para vocês, percebam então, né, que agora é a vez das pretas. O checkmate acontece nesse momento, tá, gente? O jogo acaba agora. O preto nem precisa jogar. Tem gente que continua a partida, sendo que aqui já terminou. Tem gente que ainda joga o rei para cá, aí o branco vai lá e captura o rei. Isso está totalmente errado. Por quê? Já percebemos que o rei preto não possui nenhuma casa segura para mexer, tá? E está sendo atacado, não consegue se proteger do ataque da torre. Nesse momento, a partida acaba, tá bom? Vou mudar aqui a nossa posição um pouquinho só. Vou tirar esse rei branco daqui, permitindo agora que o rei preto tenha também acesso a esta casa, que agora é uma casa segura. Vamos ver agora o cheque de torre, o que acontece. Quando eu ataco o rei aqui novamente, nós já sabemos que ele não pode se manter nesta fila, né? Também não pode vir para essa casa, que está sendo atacada pelo rei branco, não pode vir para essa casa, que também está sendo atacada pelo rei branco, mas agora ele tem um acesso livre para esta casa aqui, ó, em que o rei branco não ataca mais, tá? Então agora o nosso rei tem um lugar seguro para poder se mexer. Aí sim nós temos aqui agora uma posição de cheque, porque agora é a vez das brancas e ela não está mais atacando o rei preto, tá? Sempre que o rei que está sendo atacado conseguir encontrar uma forma de se salvar daquele ataque, foi então um cheque e não um checkmate, beleza? Bom, um exemplo muito comum que acontece no início das partidas
são os cheques de bispo. Olha só, é muito comum aqui o preto ou o branco, né, atacar o rei adversário com o seu bispo, né? Aqui o rei branco acabou de ser atacado pelo bispo preto. O rei branco tem algumas possibilidades para se salvar desse ataque, né? Então ele pode fugir andando para frente, né, e saindo do ataque do bispo. Ou, se você preferir, nós podemos também bloquear o ataque, né? Colocar alguma peça no meio do caminho, tampando aqui o nosso rei branco, tá bom? Isso então também ajuda a salvar o nosso rei. Como nós já sabemos, quando o rei tem um lance seguro para fazer, isso foi apenas cheque, tá bom? A grande questão é quando você ataca o rei do seu adversário e ele não percebe que está sendo atacado, já que no jogo de xadrez não é mais obrigatório você falar cheque quando ataca o rei adversário, ou seja, ele tem que se preocupar com a segurança do rei dele. Se ele não perceber o rei sendo atacado e deixar o rei sob ataque, ele acabou de cometer um lance ilegal. Por exemplo, aqui, né, então, o preto acabou de jogar o bispo aqui e agora está atacando o rei branco. É a vez das brancas. E eles não viram esse ataque de bispo, né? E movimentaram o cavalo para essa casa, deixando aqui então o rei sendo atacado, né? Aqui nós podemos perceber que é a vez das pretas agora, e em teoria as pretas poderiam então aqui eliminar o rei branco. Só que isso no jogo de xadrez é proibido, tá, gente? O rei é a única peça do jogo que não deve ser capturada. É por isso que o checkmate já encerra a partida antes do rei chegar a ser capturado, como eu mostrei no exemplo anterior, tá bom? O que acontece nessa situação aqui, então, é uma falta por lance ilegal. O que o branco vai ter que fazer? Ele vai ter que voltar o lance dele, tá bom? Ele vai ter que voltar o lance dele e salvar o seu rei, tá joia? Então vamos salvar o rei aqui com o bispo. Professor, mas e aí? Ele pode errar então várias vezes e não acontece nada? Não. O seu adversário pode cometer apenas dois lances ilegais, tá? Ele já cometeu um, que foi deixar o rei sob ataque. Se ele, por exemplo, também mexer uma peça de uma forma que ela não poderia ser movimentada, ele também cometeu um lance ilegal, tá joia? Aqui, por exemplo, e as pretas agora fizeram um movimento aqui errado com a dama. A dama queria andar em diagonal, iria parar nessa casa, mas resolveu andar um pouquinho torto aqui, né, e parar nessa casa branca. Olha só, ela saiu de uma diagonal escura e parou em uma diagonal branca. Andou errado. Esse movimento errado que a dama fez, se o preto perceber e acusar, o branco acabou então de cometer o seu segundo lance ilegal, o que também faz perder a partida, tá bom? E um último exemplo aqui de cheque e checkmate. Vamos ver. Esse checkmate é conhecido como checkmate do louco, que é quando as pretas conseguem encerrar a partida com apenas dois movimentos. Olha só, mexeu o rei e agora vai dar um cheque aqui de dama. Vamos descobrir se esse cheque foi mate ou apenas cheque. Vamos ver. Primeira coisa, o nosso rei não tem uma casa segura para se movimentar, já que esta casa está sendo atacada pela dama. Segundo, o bispo não consegue entrar nesta diagonal, né? Não consegue proteger o rei nessa diagonal. Então o bispo também não serve para bloquear. O cavalo também não, já que ele vai parar nesta casa. Então não adianta. O peão não pode capturar a nossa dama, já que ele captura apenas na diagonal e apenas uma casa de distância, né? Por isso aqui, então, devido a todas essas chances que nós tivemos de tentar salvar o rei e nada dá certo, essa posição é uma posição de cheque mate, beleza, gente? Bom, galera, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a diferença de cheque e checkmate, quando acontece um lance ilegal também, beleza? Na semana que vem a gente volta aí com um novo tema, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem, até mais.